Boa tarde a todos. Eu e meu grupo viemos, por meio desta, apresentar sobre mitocôndrias e cloroplastos para a classe. O meu grupo é composto por eu, Igor, Matheus, João Paulo, Brian, Iago, Adailton, e já vamos para a introdução. Na introdução, vamos falar sobre as organelas energéticas da célula. E nesse slide, vamos ver as duas principais organelas responsáveis pela transformação de energia na célula: as mitocôndrias e os cloroplastos. As mitocôndrias realizam a respiração celular e produzem ATP, que é a energia utilizada pela célula. E já os cloroplastos realizam a fotossíntese, produzindo glicose e oxigênio. E apesar dessa diferença entre elas, possuem a dupla membrana, DNA próprio e ribossomo próprio, que são características que apoiam a teoria da endossimbiose. Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou explicar a relação entre duas estruturas muito importantes para as células vegetais, o cloroblastos e as mitocôndrias. Essas duas organelas trabalham juntas no metabolismo da planta. De forma simples, podemos dizer que o cloroplasto produz o alimento e a mitocôndria transforma esse alimento em energia utilizável pela célula. Primeiro, vamos falar do cloroplasto. O cloroplasto estão presentes nas células vegetais em águas e são responsáveis pela fotossíntese. Na fotossíntese, a planta usa três coisas principais: luz solar, gás carbônico e água. Com isso, ela produz glicose e oxigênio. A glicose é um tipo de açúcar, ou seja, uma fonte de alimento para a planta. Já o oxigênio é liberado para o ambiente. Resumindo, o cloroplasto transforma energia da luz em energia química e armazena na glicose. Agora vamos falar das mitocôndrias. As mitocôndrias estão presentes nas células vegetais e também nas células animais. Elas realizam a respiração celular. Na respiração celular, a mitocôndria usa a glicose e oxigênio e produz ATP, gás carbônico e água. O ATP é a principal forma de energia usada pela célula e como se fosse uma moeda energética, sabe? Da célula. Você pode dizer então que a mitocôndria quebra a glicose e libera energia em forma de ATP. A parte mais importante é a relação entre eles. Os produtos de um processo são usados no outro. O cloroplasto faz fotossíntese e produz glicose e oxigênio. A mitocôndria usa a glicose e esse oxigênio para fazer a respiração celular e produz ATP, gás carbônico e água. Depois, o gás carbônico e a água podem ser usados novamente pelo cloroplasto na fotossíntese. Eles formam um ciclo. O cloroplasto produz o alimento e a mitocôndria usa esse alimento para gerar energia. Com isso, eu gostaria de finalizar a minha parte e passar para o meu próximo colega. Olá pessoal, meu nome é Adailton, sou integrante do grupo 1. Eu irei falar um pouco sobre os cloroplastos. Bom, os cloroplastos são organelas presentes nos citoplasmas de células e organismos autótrofos, ou seja, seres como plantas, algas, fitoplânctons e cianobactérias. Ele é composto por duas membranas, uma membrana externa, que permite a passagem de íons e pequenas moléculas, e uma membrana interna, sendo uma barreira mais seletiva, que regula o transporte de proteínas e substâncias específicas. Entre elas, há um espaço intermembrana, sendo uma pequena região onde ocorre o trânsito de moléculas e proteínas entre a membrana interna e externa. Já internamente estão presentes os tilacoides, que são sacos membranosos achatados em formato de moedas, onde ficam os pigmentos fotossintéticos, como a clorofila e os carotenoides. Dentro de cada tilacoide, nós temos um espaço interno e fluido chamado de lúmen. Temos as granas, que são um conjunto de tilacoides empilhados. Ligando os tilacoides, nós temos as lâmelas, que são membranas tubulares que interconectam as pilhas de grana, e preenchendo o espaço interno do cloroplasto, fora do tilacoides, nós temos o estrona, que é um fluido gelatinoso e denso, onde as enzimas responsáveis pela produção de carboidrato são encontradas. Além disso, o estroma contém suas próprias moléculas de DNA circulatório, RNA e ribossomos, dando ao cloroplasto a capacidade de ser uma organela semi-autônoma. A principal função do cloroplasto é a realização de fotossíntese, ou seja, realizar a captura de energia luminosa e posterior
conversão em energia química. Esse processo é dividido em duas etapas principais, fase clara e fase escura. Sendo uma fase totalmente dependente da presença de luz, a fase clara ocorre dentro dos tilacoides, onde a clorofila absorve a luz do sol. Nesse processo, a molécula de água é quebrada, liberando oxigênio para a atmosfera e, ao mesmo tempo, são formadas moléculas de ATP e NADPH, armazenando energia para a próxima etapa. Já na fase escura, o processo ocorre independentemente da presença de luz. A planta absorve o gás carbônico da atmosfera e utiliza a energia armazenada na fase clara. O cloroplasto junta o carbono com o hidrogênio da água para fabricar glicose. Bom, essa foi uma visão geral sobre a estrutura e a função do cloroplasto. E para dar continuidade ao assunto, passo a palavra agora para o meu amigo João. Boa tarde, gente, tudo bem? Vou falar um pouquinho agora sobre a fotossíntese, na sua visão geral desse conteúdo. Neste slide, vamos entender o que é a fotossíntese e por que ela é tão importante para as plantas e para a vida na Terra. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, algas e algumas bactérias utilizam a energia da luz solar para produzir seu próprio alimento. Esse processo ocorre nos cloroplastos, organelas presentes nas células vegetais que contêm clorofila, o pigmento responsável por captar a energia luminosa. Para que a fotossíntese aconteça, a planta utiliza 3 elementos principais: água absorvida pelas raízes, gás carbônico retirado da atmosfera e luz solar que fornece a energia necessária para as reações. Como resultado desse processo, a planta produz glicose, que será utilizada como fonte de energia e matéria-prima para seu crescimento e libera oxigênio para a atmosfera. A equação geral da fotossíntese mostra exatamente isso: 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Na presença de luz, formam uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Além de fornecer alimento para a própria planta, a fotossíntese é a base das cadeias alimentares e fundamental para a manutenção do oxigênio presente na atmosfera, que é essencial para a vida humana. Agora, nesse outro slide, eu vou mostrar a fase da fotoquímica e o ciclo de Calvin, como elas funcionam. A fotossíntese acontece na prática nesse slide. Ela pode ser dividida em 2 etapas principais: a fase fotoquímica e a fase bioquímica, também chamada de ciclo de Calvin. A fase fotoquímica ocorre nos tilacoides dos cloroplastos e depende diretamente da luz solar. Nessa etapa, a clorofila absorve a energia luminosa e utiliza essa energia para promover a quebra de moléculas da água, processo chamado de fotolise da água. Como resultado, ocorre a liberação de oxigênio para a atmosfera e a produção de moléculas energéticas chamadas ATP e NADPH, que serão utilizadas na próxima etapa. Em seguida, acontece a fase bioquímica, ou ciclo de Calvin, que ocorre no estroma do cloroplasto. Nessa fase, o gás carbônico presente na atmosfera é fixado e transformado em compostos orgânicos. Para que isso aconteça, são utilizados o ATP e o NADPH, produzidos na fase fotoquímica. Ao final do processo, ocorre a formação dos glicídios, principalmente a glicose, que servirá como fonte de energia e matéria-prima para o crescimento e desenvolvimento da planta. Portanto, as duas fases são interdependentes. A fase fotoquímica produz ATP e NADPH, enquanto o ciclo de Calvin utiliza essas moléculas para produzir glicose. Juntas, elas garantem a produção de matéria orgânica necessária para a sobrevivência das plantas. E foi isso, gente. Um pouquinho sobre as fases de fotoquímica, ciclo de Calvin e a fotossíntese das plantas. Muito obrigado, gente. Bom, eu vou falar sobre a hipótese endossimbiótica. Este slide apresenta a hipótese endossimbiótica, que explica a origem de algumas organelas das células eucarióticas, como as mitocôndrias e os cloroplastos. Segundo essa teoria, uma célula procariótica ancestral englobou uma bactéria
aeróbia, que passou a viver em associação com a célula hospedeira. Com o tempo, esta bactéria deu origem às mitocôndrias. Posteriormente, algumas dessas células também englobaram cianobactérias fotossintetizantes que evoluíram para os cloroplastos presentes nas células vegetais. Existem evidências que sustentam essa hipótese. A primeira é que as mitocôndrias e os cloroplastos possuem DNA circular próprio, semelhante aos da bactéria. Além disso, apresentam ribossomos do tipo 70S, característicos de organismos procariontes. Outra evidência é a presença de dupla membrana, sendo que a membrana interna corresponde à antiga membrana da bactéria englobada. Essas características demonstram que essas organelas provavelmente tiveram origem a partir de bactérias que passaram a viver dentro de outra célula, em uma relação de benefício mútuo. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Iago e vou falar um pouquinho sobre as estruturas e funções das mitocôndrias. Nesse slide, podemos observar toda a estrutura da mitocôndria, uma organela muito importante para a célula, porque é responsável pela maior parte da produção de energia. A mitocôndria possui duas membranas. A membrana externa envolve toda a organela e permite a passagem de pequenas moléculas, chamadas de purinas. Já a membrana interna apresenta várias dobras chamadas cristas mitocondriais. Essas dobras aumentam a área disponível para as reações da respiração celular, tornando a produção de energia mais eficiente. Na parte mais interna, encontramos a matriz mitocondrial, que contém enzimas importantes para o metabolismo celular. Além de DNA circular e ribossomos próprios, isso mostra que a mitocôndria possui certa autonomia para produzir algumas de suas proteínas. Entre as principais funções da mitocôndria está a realização da respiração celular, processo responsável pela produção de ATP, que é a principal fonte de energia utilizada pelas células. Além disso, ela participa da regulação da morte celular programada, chamada apoptose. Por causa dessa função essencial na produção de energia, as mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia da célula. Agora que vimos a estrutura da mitocôndria e suas principais funções, vamos entender como ela consegue produzir ATP e fornecer energia para a célula. Isso se dá pelo processo que acontece em várias etapas. Primeiro ocorre a beta-oxidação, que é a quebra dos ácidos gráficos. A partir dessa quebra é formada a molécula chamada acetil-CoA, ou acetil-CoA. Depois essa molécula entra no ciclo de Krebs, onde acontecem várias reações químicas que liberam energia. Nessa etapa são produzidas moléculas que carregam elétrons, chamadas de NADH e FADH2. Esses elétrons seguem para a cadeia transportadora de elétrons, localizada na membrana interna da mitocôndria. À medida que passam por essa cadeia, ocorre a liberação de energia, que é utilizada para bombear prótons e criar um gradiente de concentração. Por fim, entra em ação a ATP sintase, uma enzima que aproveita a energia desse gradiente para produzir ATP, que é a principal fonte de energia utilizada pelas células. Então, resumidamente, a beta-oxidação fornece matéria-prima. O ciclo de Krebs gera moléculas energéticas. A cadeia transportadora libera energia e ATP sintase, transformando essa energia em ATP. É por isso que as mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia da célula. Muito obrigado, gente, por prestarem atenção nesse slide.